Fala pessoal, trazendo aqui um exercício de matemática básica, eu diria, né? Só que foi curioso que a primeira forma que eu pensei em resolver ele, cheguei na resposta, obviamente. Só que parando para pensar 5 minutos depois, eu encontrei uma forma muito mais fácil de resolver ele, que basicamente é a resposta na minha cara. E aí eu achei curioso para mostrar que nem sempre a gente pensa numa solução que é a mais correta ou a mais direta para resolver um exercício, né? A gente tem que sempre, às vezes, tirar um tempinho, ficar um minuto pensando antes de começar a atacar a resolução de um problema, para não precisar fazer várias etapas que não são de fato necessárias. Tem vezes que não tem forma de resolver um exercício, exceto pelo trabalho árduo de uma resolução, um caminho possível, mas esse daqui tem formas muito mais inteligentes, né? Ele quer basicamente calcular o valor do raio, né? E ele disse que entre A e B a gente tem uma abertura angular de 180 graus. Quer dizer que então, se eu ligar eles para uma linha reta, que vai ser difícil de desenhar, ainda mais com uma espessura da linha muito grande, mas a princípio, entre A e B, se eu conseguir desenhar uma linha reta, eu tenho 180 graus, quer dizer que eu corto essa circunferência em dois. Então, entre A e B, aqui é abertura angular, né? Mas se eu fizer entre A e B reto, quer dizer que é a distância linear, eu tenho basicamente o diâmetro dessa circunferência. E se eu tenho diâmetro, quer dizer que eu tenho duas vezes o valor do raio, que é o que ele quer. Então, uma vez que eu tenho a medida A e B, eu faço dividido por 2 e eu encontro o valor do meu raio. Perfeito? Como que encontra A e B? Eu vou resolver do jeito não inteligente ou não otimizado, que foi o jeito que eu pensei inicialmente, e depois mostrar que a resposta estava direto na nossa cara. Né? O que aconteceu aqui? Quando eu corto essa linha entre A e B, e eu corto essa linha de 10 unidades de medida, eu vou dizer que é centímetro, mas a gente não tem certeza, aqui tem que ter uma distância x, certo? E se eu tenho 10 total, e aqui eu disse que tem x, quer dizer que aqui, onde ficou cortado pelo lado da direita, da linha verde, eu tenho 10 menos x, certo? Eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então eu tenho dois triângulos. Aqui eu vou dizer que eu tenho uma hipotenusa 1 e aqui eu tenho uma hipotenusa 2. A distância de A até B vai ser a hipotenusa 1 mais a hipotenusa 2. Como eu tenho que dividir por 2 para chegar no raio, se eu pegar H1, somar com H2, dividir por 2, eu tenho o valor do raio, concorda? H1 e H2 são duas hipotenusas, eu posso, de dois triângulos retângulos, de certa forma conhecidos, eu posso aplicar Pitágoras de um lado, Pitágoras do outro, acho H1, acho H2. Inicialmente, tudo estava simples, né? Só que eu tenho x aqui. E aí o x que atrapalha a história. Eu preciso encontrar o x primeiro antes de tentar aplicar esses dois Pitágoras aqui, que é H2, H1, 5 e x. O H2 tem um lado de 10, então vou dizer que tem 10 aqui. E tem um lado de 10 menos x, porque eu não estou pegando a lateral, essa linha toda de 10, né? Então aqui eu tenho 10 menos x. Percebam que quando eu tentar H1 ao quadrado, né? Que é o Pitágoras, é igual a 25, que é o 5 ao quadrado, mais o x ao quadrado, eu não consigo resolver. O H2 ao quadrado, mesma história. Vai ser 100 mais 10 menos x ao quadrado, que eu também não tenho. Eu preciso encontrar o x de algum jeito. Qual que é o detalhe aqui? Eu tenho 5 conhecido, eu tenho x não conhecido. Então, num triângulo retângulo, eu tenho conhecido um cateto e o outro não. Aqui, eu tenho a mesma história. Um cateto é não conhecido, porque é 10 menos x, eu não sei quanto que vale x, e o outro cateto é conhecido, vale 10. Perfeito? O que acontece aqui, então? Eu tive que pensar em outra coisa para resolver, uma outra igualdade, alguma outra relação que pudesse me ajudar. Por conta dessa inversão através de um ponto, eu garanto que esses ângulos são iguais. Uma propriedade da geometria analítica. Se os ângulos são iguais, tangente desses ângulos também vai ser igual. Porque o tangente de ângulo, se o ângulo é igual, a tangente também vai ser igual. Só que eu consigo expressar as tangentes de forma diferente. Então eu tenho esse ângulo aqui que eu quero calcular a tangente e esse ângulo que eu quero calcular a tangente também. E eles são iguais. Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então 5 sobre x, a tangente da esquerda, tem que ser igual a 10 sobre 10 menos x, tangente da direita. Certo?
cateto oposto sobre adjacente dos dois lados. 5 e 10 são múltiplos, né? Eu vou dividir os dois lados por 5. Então eu tenho 1 sobre x, e aqui eu tenho 10 dividido por 5, 2 sobre 10 menos x. Igualdade aqui eu posso fazer o que a gente diz de produto cruzado, né? 1 vezes 10 menos x, 10 menos x, tem que ser igual a 2 vezes x, 2x. O menos x passa para cá, fica mais x, com 2x que já tinha, 3x. O que faz com que x seja, não é um número muito bonito, mas é 10 terços. Com x valendo 10 terços, eu posso voltar nessas duas equações e resolver H1, resolver H2, somar os dois e dividir por 2, e aí eu volto a calcular o meu raio. Perfeito? Vou fazer isso? Não vai dar bonito, porque o x não é bonito. O x é 10 terços, então eu tenho 25 mais 10 terços ao quadrado é 100 nonos. Perfeito? E o H2 ao quadrado vai ser 100 mais 10 menos 10 terços tem que ser 20 terços. 30 menos 10, 20 sobre 3. Deixo vocês fazerem essa parte, mas eu garanto que é 20 terços. Ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho 100 mais 400 nonos. Certo? Não ficou tão bom. Ficou pior ainda agora. Melhor. Aqui eu tenho que fazer a regra do soma de uma fração. Eu vou chegar então a ter um denominador comum de 9. 25 vezes 9 é 180. 180 mais 45. 225. Pode fazer aí em casa de vocês. Somo com 100, 325. Aqui é parecido, só que eu vou ter 900 mais 400, 1.300 sobre 9. Só que aqui são os H's ao quadrado. Eu preciso de H1 e H2, porque na minha fórmula, para calcular o raio, eu não preciso do H1 e H2 ao quadrado, certo? E eu não posso só somar e tirar a raiz deles, tá? Não vai dar resposta. Então eu vou calcular H1 primeiro. É a raiz desse cara ali, 325. É um número mais difícil, né? É 25 vezes 4 dá 100, vezes 12 vai dar 300, vezes 13. Então tenho 25 vezes 13 vezes. Estou aqui fatorando porque eu sei que raiz de 25 é 5, né? Então vai ficar mais fácil. Então é esse cara aqui na raiz. De novo, deixo vocês fatorar o 325 em números primos para encontrar aqueles termos que estão ao quadrado. No caso, 25 é o 5 ao quadrado. Que aí aqui eu posso dizer que é 5 raiz de 13 dividido por 3. Produto de divisão, eu posso tirar a raiz de cada um dos elementos individual e manter a operação entre eles. Então, raiz de 25 é 5 vezes a raiz de 13, que aí não tem resposta inteira, racional, dividido por raiz de 9, que é 3. O H2 vai ser parecido, só que aí vai ser 1.300. Só que 1.300 é legal. É 100 vezes 13, certo? Dividido por 9 na raiz. Raiz de 100 é mais fácil, 10. Raiz de 13 de novo não tem resposta. O 3 também não sai. O raiozinho que a gente quer dessa circunferência, a gente viu que vale H1 mais H2 dividido por 2, certo? Então eu tenho o fator meio. H1 é 5 raiz de 13 sobre 3. H2 é 10 raiz de 13 sobre 3. Mesmo denominador, eu posso simplesmente operar em cima e manter o denominador embaixo. Eu tenho 5 vezes raiz de 3, raiz de 13, mais 10 vezes raiz de 13. Então eu vou ficar com 15 vezes a raiz de 13 em cima. Tenho 3 embaixo. 15 dividido por 3 é 5. Então minha resposta é 5 raiz de 13 dividido por 2. Porque o 2 ficou aqui fora. Eu simplifiquei esses termos aqui. 15 terços ficou 5. Raiz de 13 vai ficar para sempre, porque não tem como tirar. Dividido por 2, porque eu quero calcular o raio. O diâmetro, então, obviamente, é 5 raiz de 13. E a gente vai descobrir ele direto. Não, essa foi a forma de resolver. Essa é a resposta. Garanto isso. Isso daqui não tem gabarito, mas eu garanto, porque a gente vai encontrar de outro método. Só que o outro método é muito mais fácil. Por quê? O outro método, a gente para pensar por mais 2 segundos. Ao invés de sair resolvendo, tem um x aqui, 10 menos x, o ângulo é igual, tangente é igual, faz todas essas contas, sendo que eu podia fazer um único triângulo, que é um triângulo retângulo, fazer uma Pitágoras e encontrar a resposta igual. Por quê?
Se aqui tem 10, vocês concordam que se eu tiver uma projeção paralela aqui embaixo e ligar esses dois pontos, não sei se vai dar bom, aqui eu também tenho 10, certo? É a mesma linha, um ponto ao outro, que estão ligados por 90 graus, aqui tem 90 graus, né? Então aqui também tem 90 graus, eu fiz uma linha perpendicular, tem outra linha perpendicular, aqui eu tenho 10. Esse 10 aqui é a mesma ideia, vai estar aqui também. Então aqui também tem 10. Opa, aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 10. Se eu pegar mais esses 5, eu fecho um triângulo retângulo. Certo? E a hipotenusa vai ser direto o meu diâmetro, concorda? Porque agora eu tenho... Eu vou tentar desenhar de outra cor, acho que só vai dar para fazer de preto. Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Eu quero o de AB. É a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu conheço um cateto. 10 unidades. Eu conheço outro cateto, porque eu conheço que aqui tem 5. E eu sei que aqui pela projeção da outra... Falei, não vai dar para fazer a linha reta. Pela projeção dessa linha aqui, que tem 10 unidades, aqui tem 10 unidades. Mais 5 unidades aqui de cima, eu tenho 15 unidades. Então, eu posso resolver o problema. Eu vou resolver aqui porque é do lado. Usando esse triângulo retângulo aqui. Eu tenho o diâmetro, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu tenho 15 unidades. Eu tenho 10 unidades. E eu sei que o raio também vale metade do diâmetro. Só que o diâmetro aqui eu posso calcular como? Usando o teorema de Pitágoras. É a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o valor do D é raiz, porque Pitágoras é D ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Certo? 15 ao quadrado é um cateto, 10 ao quadrado é outro cateto. Se eu somar os dois ao quadrado, tirar a raiz, eu tenho o valor da hipotenusa. Quanto que é 15 ao quadrado? Aí a gente tem que pensar aqui. 15 ao quadrado é 225. 100 ao quadrado é 10 ao quadrado é 100, já dei a resposta. Olha só, 225 mais 100 não é o que deu aqui 325? Quando a gente tirou a raiz de 325, não foi 25 vezes 13? Cuja raiz deu 5 raiz de 3? Raiz de 13? Então aqui eu vou ter meio vezes raiz de 325, que é a mesma coisa que dizer meio vezes raiz de 25 raiz de 13. Não. 25 vezes 13 na raiz. Isso é meio. Raiz de 25 é 5. Raiz de 13 não sai. 5 raiz de 13 sobre 2. 5 raiz de 13 sobre 2. Qual que foi a diferença? Eu gastei 90% do vídeo ou mais resolvendo pelo método 1. Eu gastei acho que menos de um minuto, estou vendo aqui no computador, para resolver pelo método inteligente. Ou seja, aqui é uma prova de que nem sempre, só porque você encontra um caminho, quer dizer que ele é o mais objetivo, o que vai resolver em menor tempo, mas não está errado. Entre você ter uma prova e pensar numa solução direta e já começar a fazer, se você for bom de conta e não errar em nenhum dos passos aqui eu corri muito mais risco para errar. E aqui, se fosse uma, sei lá, questão de alternativa, era discursiva, né? Então aqui ou acerto ou erro, ou eu calculo certo ou não calculo. Se fosse de assinalar, também podia errar se tivesse uma alternativa que eu pudesse encontrar fazendo uma conta errada e tivesse a opção ali para eu marcar. Não era o caso também, né? Mas aqui, se eu só parar para pensar um pouquinho mais, eu simplesmente vou e resolvo a questão de uma maneira muito mais direta. O intuito desse vídeo foi te mostrar que nem sempre, por você ver um caminho e conseguir enxergar, vislumbrar a resposta, que você vai conseguir chegar na resposta, você obrigatoriamente tem que seguir ele. Porque às vezes você vai fazer mais conta do que precisa. Quando eu olhei essa questão aqui a primeira vez, eu tive o intuito de fazer usando esse método 1, que eu resolvi primeiramente. Demorou um tempinho até para eu pensar os ângulos são iguais, então as tangentes são iguais, e assim eu resolvo para x, para voltar para o cálculo de H1 e H2, para fazer a soma, para ir tirar o raio. Sendo que depois que eu parei para pensar, eu falei, mas calma aí, isso aqui é 10, aqui é 10, então tem um quadrado aqui. E esse lado 10 aqui me ajuda a fechar um triângulo retângulo, ter dois catetos, que eu conheço os números sem ter que calcular x, e vai me dar direto o valor do diâmetro, porque a hipotenusa é direto, não é H1 e H2, eu tenho que somar.
E aí depois eu resolvi, eu falei, tá, tudo bem. A vantagem é, ele provou que a resposta que eu tinha calculado do outro método tá certa, 5 raiz de 13 sobre 2. Mas no intuito, às vezes, quando você tá numa prova, num concurso, tentar resolver do jeito mais objetivo, que te dá o caminho mais rápido, é interessante porque você fica com mais tempo para as outras questões. Perfeito? Se você achou que esse vídeo foi interessante, seja pelo método de resolução 1 ou pelo método de resolução 2, considere deixar um like para o YouTube entender que resolver questões de matemática básica de várias formas possíveis é algo relevante para a plataforma. Se você teve alguma dúvida ou ficou alguma dúvida depois da resolução e achar que precisa colocar um comentário, eu vou estar respondendo ou em texto ou fazendo um vídeo adicional se for preciso, assim que possível, e a gente se encontra no próximo exercício.